Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos ter mais uma aula, né? E aula de língua portuguesa. Então, pega o livro de atividade, tá? Vamos começar com a correção do livro de atividades da página 13 e 14. Depois nós vamos para a apostila, tá? Então, olha só, no livro de atividades, na página 13, temos aqui, né, um texto a seguir. Então, chamada aí uma nave de papel, tá? Então, já para começarmos, eu vou pedir para você pausar o vídeo, fazer a leitura desse texto. Quando terminar, você retorna aqui comigo para fazermos a página 14, ok? Vamos lá. Prontinho, turminha? Já leram? Então, vamos dar continuidade. Então, no exercício 2 da página 14, qual é o título do texto que você acabou de ler? Bom, então nós vemos aí que é uma nave de papel. 3. Como esse texto foi organizado? Então, observe aí, tá? A imagem desse texto, o layout aí da página, né? O layout, né, da página. Observe bem o que tem, se é só escrita, se é imagem, né? Então, vocês vão perceber aí que o texto, ele apresenta tanto um parágrafo, né, introdutório, também itens, né, com a finalidade de orientar e montar a nave de papel, né? Então, além desse parágrafo aqui introdutório, nós temos também os passo a passo, além das imagens, né? Para a gente seguir e conseguir fazer uma nave de papel. No 4, as ilustrações são importantes para esse texto? Sim ou não? Sim, né? É muito importante. Por quê? Então, você vai justificar sua resposta. Você vai poder colocar com suas palavras, tá? Mas é importante porque as ilustrações, elas complementam aí as instruções, não é mesmo? Então, ajuda o leitor na montagem. Então, se tivesse só a parte escrita, né, talvez eu não conseguiria fazer essa montagem. Porém, olhando, né, atentando às imagens, fica mais fácil, não é mesmo? 5. Marque um X nas características do texto que você acabou de ler. Então, você fez a leitura, né? E você vai ver o seguinte: ele expõe diversas informações sobre as naves espaciais, sim ou não? Não, então você não vai assinalar. Expõe as informações organizadas em duas ou mais partes? Sim, né? Tem aí o parágrafo de introdução, tem o passo a passo, tem as imagens, né? Apresenta instruções sobre a confecção de determinado objeto? Sim, né? Tem as instruções aí, o passo a passo. Conta a história de fantasia com personagens em enredo? Não, né? Então, você assinalou aí a segunda e a terceira alternativa. Os textos instrucionais têm como objetivo fornecer instruções de como fazer algo, né? Então, leia as instruções a seguir, depois destaque a forma do material de apoio e divirta-se. Então, você vai pegar no material de apoio, tá? Da página 14. E olha só, vocês vão lerem as instruções de como montar um cachorrinho de papel, tá? Devem atentar-se na sequência da montagem, né? E prestar bastante atenção também nas setas que indicam as dobras. E por fim, desenharem aí o rostinho do cachorro, tá bom? Então, espero que vocês façam e que fique muito bonitinho o cachorrinho de vocês, tá? E aí, nós vamos agora pausar o vídeo, tá?
fazer essa atividade aí do material de apoio e depois você retoma aqui comigo com a sua apostila aberta, tá? A apostila da página 36. Nós vamos trabalhar os conteúdos da 36 a 41. Mas eu prometo não ser cansativa, tá? Então, faça a atividade e retorne aqui comigo. Meus amores, agora que vocês fizeram a atividade, abram a apostila na página 36, tá? Vamos continuar com os conteúdos de língua portuguesa e vamos falar aí sobre os modos verbais, tá? O que são esses modos verbais? O verbo é uma classe gramatical, né, que sofre flexão de tempo, né, como nós já aprendemos, que tempo passado, presente e futuro, né? De modo, que é o indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? De número, que é quando trata de ser singular ou plural, né? Se é quantidade. E de pessoa, que é a pessoa do discurso, né? Se é a primeira pessoa, se é a segunda, se é a terceira, se é plural ou singular, né? Que é o que nós temos vistos. Então, os modos verbais, por sua vez, eles indicam a forma como o intelector se relaciona com a ideia que quer expressar. Então, são 3 modos verbais. O indicativo, vocês não precisam decorar isso agora, tá? Nós vamos fazendo as atividades e vão entendendo no decorrer das aulas. Então, o indicativo, ele expressa uma certeza, tá? O subjuntivo, ele expressa uma possibilidade, uma incerteza. E o imperativo, ele expressa uma ordem, um pedido, um conselho, tá? Então, nós vamos colocar em prática, né? Na página 36, olha só. Releia um trecho do manual. Então, temos aqui o manual. Você quer testar os seus reflexos? Então, peça para um amigo bater uma palma bem na frente dos seus olhos e tente não piscar. Piscou? Tente de novo e de novo. Então, temos aqui um trecho, né? As palavras em destaque são substantivos, adjetivos ou verbos. Então, quando eu falo peça, tente, então são ações, né? De pedir, de tentar. Então, são verbos. Então, assinale aí os verbos. Essas palavras expressam o quê? Instruções, avisos ou sugestões? Instruções, né? Então, olha só que interessante esse quadro amarelo, tá? Vai trazer exemplos aí pra gente. Os modos verbais indicam a forma como o intelector se relaciona com a ideia que quer expressar, né? E eles são classificados em imperativo, indicativo e subjuntivo, que eu já falei, né, anteriormente. Então, olha só, o imperativo, a ação verbal expressa ordem, pedido, conselho ou instrução. Então, temos aqui um exemplo. Guarde os livros agora. Então, temos aí uma ordem, um pedido, né, uma instrução. Então, guarde os livros agora. O indicativo, a ação verbal expressa certeza, ou seja, envolve um acontecimento, né, dado como certo, né? Por exemplo, eu guardo os livros. Então, eu estou dando aqui uma certeza do que eu faço. Eu guardo os livros. E o subjuntivo, a ação verbal expressa dúvida, possibilidade ou hipótese. Por exemplo, espero que ele guarde os livros. Então, aqui é uma hipótese, uma possibilidade, né? Então, eu tenho essa dúvida. Eu espero que ele guarde os livros, mas não é certeza que vai guardar, né? Então, referente a isso que nós acabamos de ver, no exercício 2, assinale as frases cujas formas verbais estão no modo indicativo, ou seja, expressam certeza.
os alunos fazem o projeto na biblioteca. Certeza, não é mesmo? Então, você vai assinalar. É um modo indicativo, né? Se eu fizer o bolo, irei ao aniversário. Então, se eu fizer, não, é uma incerteza, né? Então, eu não vou assinalar. Minha amiga saiu de casa cedo. Então, é uma certeza, né? Então, é um indicativo. Faça silêncio. Então, não é um modo indicativo, né? É só um pedido. Os músicos cantaram lindamente. Então, esse também nós vamos assinalar, né? É o modo indicativo. Arrume a mala para a viagem. Então, é um pedido também, não é uma certeza, né? Então, nós não vamos assinalar. Então, só para conferir, nós assinalamos a primeira, os alunos fazem o projeto na biblioteca. A terceira, minha amiga saiu de casa cedo. A quinta, os músicos cantaram lindamente, certo? Agora, na página 37, vamos continuar aí, ó. 3. Assinale as frases cujas formas verbais estão no modo subjuntivo, ou seja, expressam possibilidades, tá? Agora não é certeza, e sim possibilidades. Fui ao cinema ontem. Então, essa nós não vamos assinalar, né? Porque já é uma certeza que foi ao cinema. Se eu cantasse, poderia participar do festival. Então, essa sim, né? Se eu cantasse, é uma possibilidade. Minha mãe disse que eu posso ir ao passeio. Então, se minha mãe disse, né? Ela tá tendo certeza de ir ao passeio. Então, essa também não. Talvez ele chegue mais tarde. Então, essa sim, uma possibilidade. Coma os legumes. Essa não, né? E se tiver vontade, comerei os legumes. Essa também, né? Então, assinalamos a segunda, a quarta e a sexta. Agora, no exercício 4, da página 37 ainda, reescreva as frases, substituindo as formas verbais em destaque por outras que indiquem certeza. Faça as alterações necessárias, tá? Então, olha lá. Imagino que ele tenha saído. Imagino que ele tenha saído. Então, como que ficaria aí certeza? Né? Pode ser ele saiu. Não é mesmo? Olha lá, uma certeza. B. É possível que eu guarde o caderno. Então, como que ficaria aí de uma certeza? Eu guardei o caderno, tá? Isso que eu tô falando é possibilidades, viu? Tem outras formas também. Talvez eu faça o bolo. Então, falando com certeza, eu faço o bolo. D. Possivelmente eu volte atrás da minha decisão. Então, com certeza, né? Ficaria: eu voltarei atrás na minha decisão. Meus amores, se vocês tiverem colocado de outras formas, também está correto, tá? O importante é vocês entenderem o que é pedido, né? Para fazer essas alterações. E também, se você quiser colocar da forma com que eu falei, você pode retornar o vídeo e pausando, tá? 5. Reescreva as frases substituindo as formas verbais em destaque por outras que indiquem ordem ou pedido. Faça as alterações necessárias, tá? Então, também temos aqui, vou dar sugestões para vocês de resposta, mas tem outras possibilidades. A. Espero que você traga os presentes. Então, ficaria: traga os presentes. B. Talvez você talvez você devesse ligar para seus pais.
Então, com certeza é ligue para seus pais. C. Gostaria que você falasse mais alto. Então, fale mais alto. Espero que você faça a torta de chocolate. Então, faça a torta de chocolate, né? Então, esses são ordens, nós trocamos. Aí, na página 38, né, temos aqui um clique no texto e temos aí uma entrevista, o assunto entrevista, né? Então, você vai ler a entrevista a seguir, tá? Mas é para ler mesmo, eu vou deixar vocês lerem sozinhos para praticar a leitura. Certo? Temos aí um glossário também de palavras desconhecidas. Se tiver mais alguma palavra no texto que você não conhece, é só procurar no dicionário, tá? Então, leiam aí a página 38 dessa entrevista. Na página 39 também temos aí, né, um texto. Vamos ler pensamentos, qual será o futuro do transporte, tá? Então, vão ler também esse quadro aí. Certo? Da página 38 e da página 39. E aí, nós já voltamos para fazer o exercício 2, 3 em diante. Vamos lá? Agora, vamos responder a perguntinha aí do 2. Onde e quando a entrevista foi publicada? Então, quando nós vemos aí, né, temos escrito aí que é no site da revista Super Interessante, né? Temos aí embaixo a legenda, né? Super Interessante, no dia 9 de setembro de 2012. Ok? A data também está aqui no comecinho, né? Aqui, ó. Publicado em 9 de setembro de 2012. Aí a 3. Quem fez a entrevista? Então, a autoria é dada, né? A redação da revista Super Interessante. Aí, na página 40, vire sua folha. Quem é o entrevistado? Então, o entrevistado é o cientista, né? Michio Kaku. Não sei se é assim que pronuncia, né? Mas tem a escrita na leitura que você fez. 5. O que possivelmente motivou a entrevista? A vinda de Michio Kaku ao Brasil ou o lançamento do livro Física do Futuro de Michio Kaku? Então, é a segunda alternativa. 6. O título da entrevista, ela apresenta o assunto a ser abordado? Ela revela quem é o entrevistado ou faz um convite ao leitor para conferir a entrevista? E aí, o que vocês acham? Bom, a segunda e a terceira opção, né? Então, você assinala aí a segunda e a terceira opção. Revela quem é o entrevistado e faz um convite ao leitor para conferir a entrevista. 7. Releia a linha fina. Então, temos aí, ó, um trechinho. Loja de órgãos humanos, carros flutuantes e um software que impeça os outros de ler seus pensamentos. Tudo isso soa como ficção científica, mas não passa de ciência. É o que afirma o cientista Michio Kaku em seu novo livro Física do Futuro. Os termos sublinhados, né? Você vê que tem algumas palavras, algumas frases estão sublinhadas aí, tem uma linha embaixo, né? Eles antecipam o que o Michio Kaku diz em suas respostas ou expressam a visão da revista sobre o assunto abordado? Muito bem. A primeira alternativa, né? Antecipe o que Michio Kaku diz em suas respostas. B. Por que essa ideia soa como uma ficção científica? Bom, nós já vimos, né, o que é uma ficção científica. Então, por que essa ideia soa como uma ficção científica? B.
Por que essa ideia soa como ficção científica? Bom, nós já vimos o que é uma ficção científica, não é mesmo? Então, por que essa ideia soa como uma ficção científica? Porque as previsões aí do entrevistado parecem impossíveis, né, de se tornarem realidade, não é mesmo? Sendo dignas de uma obra de ficção científica. Então, parece impossível, né, para a realidade. 8. As previsões de Michio Kaku são para que ano? Então, são para 2100. Como podemos diferenciar as perguntas feitas pela redação da revista das respostas dadas por Michio Kaku? Então, além de terminarem em um ponto de interrogação, né, as perguntas estão destacadas em negritos, certo? Perceberam isso no texto? 10. Quantas perguntas a redação da revista fez ao entrevistado? Então, se nós voltarmos lá, né, olharmos, vimos que foram feitas 5 perguntas. 5. Agora, vire sua folha aí novamente, página 41. Temos um quadro lilás aí para a gente fazermos a leitura juntos, tá? A entrevista, em geral, organiza-se da seguinte forma: título, né, que é a frase que instiga o leitor, despertando seu interesse sobre o assunto ou sobre o entrevistado. Temos também a apresentação, que é um pequeno texto que apresenta o entrevistado, trazendo às vezes uma curiosidade sobre ele com relação ao tema abordado. Temos também perguntas e respostas, né, que são as falas aí dos envolvidos, que são o entrevistado e o entrevistador, né? E a finalização, que é o momento em que o momento em que um entrevistador agradece ao entrevistado por ter respondido as perguntas. Normalmente está presente na entrevista oral. Agora, no exercício 11, Michio afirma que em 2100, né, o ser humano conseguirá mover objetos com pensamento, materializar coisas e até mesmo produzir outros seres humanos. Um pontinho aí, ó. Essas mudanças podem trazer consequências à vida em sociedade? Quais? Então, converse com os colegas, né? Então, para essa atividade, você pode conversar aí com um familiar seu, tá? Claro que se você quiser também conversar com o colega da classe, ótimo, né? Entre em contato com ele pelo WhatsApp, pelo telefone, troca as ideias e aí responda essa perguntinha que é pessoal, tá bom? 12. Com base no texto lido, responda as questões. De acordo com Michio Kaku, o que o ser humano já consegue criar em laboratório? Bom, então, de acordo aí com ele, né, nós sabemos que podem criar pele, ossos, narizes, válvulas cardíacas, né, bexigas. B. Que órgãos ainda são um desafio para a engenharia genética? Então, provavelmente, né, você encontrou aí que os órgãos mais complexos, como os rins e o cérebro. C. Em quantos anos será possível projetar geneticamente crianças? E aí, olha só. O que ele respondeu aí no texto? Em 20 anos, né? Olha só, em 20 anos. Só que vamos se atentar aí à data de publicação. Quando que foi a data de publicação da entrevista? Foi em 2012, né? E 20 anos? Quando que seria? 2012 mais 20 anos?
Será que está próximo? Será que vai ser possível, né? Projetar geneticamente crianças? E aí? Então, olha só, para terminarmos, né? Fica essa reflexão aí também, né? No exercício 13, segundo Michio Kaku, as carreiras do futuro serão aquelas que não podem ser executadas por robôs. A. Que características um profissional deverá ter para ser bem-sucedido no futuro? Bom, então, o profissional bem-sucedido, né, no futuro deverá exercer seu trabalho demonstrando aí a imaginação, a criatividade, a liderança, né, etc. B. Pensando nessas características, cite 3 profissões atuais que poderiam ter sucesso em 2100. Então, pensem aí, né? Qual profissão eu poderia ter sucesso, né? Eu penso que professor, escritor, né? Ator, artista plástico, né? Cientista, músico, né? Tem muitos outros, certo? Bom, chegamos ao final dessa aula. Falei que não ia ser cansativo, que ia ser uma aula rápida e gostosa? Muito bem. Então, vamos terminar por aqui, né? E amanhã, dia 30, temos mais aulas, né? Então, bom descanso para vocês, bons estudos e até amanhã.